Olá a todos, meu nome é Leandro, eu sou moderador aqui do canal Resistência e hoje eu vou estar passando para vocês as principais notícias, as últimas notícias que abrange a semana do dia 1º ao dia 8 de setembro de 2018. Eu peço desculpa a vocês, porque assim, eu não sou jornalista de formação, eu sou economista, mas a gente tem um compromisso de estar transmitindo somente a verdade, somente notícias e fontes confiáveis e que tenham credibilidade na sua origem. Então, esse é o nosso propósito. Se quiser saber um pouquinho mais do nosso canal, existe um vídeo no nosso canal que fala a respeito do início, como se deu o início do canal Resistência. Bom, vamos falar agora das notícias, a gente dividiu aqui, de acordo com as informações do nosso canal, a gente divide as notícias em vida comunista, que são fatos já concretos, já realizados, Vida democrática também são fatos realizados em países democráticos, vida comunista em países comunistas. Depois nós temos a agenda comunista e a agenda democrática. A gente tem essas 4 divisões que a gente enquadra praticamente todas as notícias que a gente julga ser importante dentro do nosso movimento intervencionista cívico-militar. Bom, começando pela vida comunista. A gente começa com uma notícia aqui da Isto É. Estados Unidos consegue debater sobre a Nicarágua no Conselho de Segurança da ONU. O importante dessa notícia é que os Estados Unidos já deixou muito claro, tanto quando o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, veio no Brasil 26 de junho, como nessa notícia aqui de 5 de setembro, que ele não promove o comunismo e não deseja o comunismo na América Latina. Então, nesse caso aqui, no dia 5, os Estados Unidos conseguiram debater nessa quarta-feira sobre a Nicarágua no Conselho de Segurança da ONU, decidido a evitar outra Síria ou Venezuela. Ou seja, a gente tem evidência clara que os Estados Unidos não querem uma nova Síria, uma nova Venezuela no mundo. Então, a gente tem a certeza que os Estados Unidos está no caminho certo por essas evidências. Na sequência, a gente vê na vida comunista, fatos concretos, a gente vê 2 seres humanos que foram mortos, um brasileiro e um venezuelano que morreram em Roraima, vítimas de furto. O brasileiro foi vítima de furto e o venezuelano acabou sendo linchado por brasileiro na fronteira. Para vocês verem a importância que tem de ter um país com segurança, um país que não promova a violência, um país que tenha suas fronteiras fechadas para bandidos, para entrada de armas e para uma série de outros pontos. Na sequência, a gente vê também uma outra informação da Folha de São Paulo, que o McDonald's fecha restaurantes na Venezuela. A empresa disse que está adaptando o negócio à dinâmica dos mercados. Ou seja, não tem venda, não tem consumo, obviamente não tem loja. E isso vai contribuindo para que mais pessoas fiquem desempregadas, para que mais pessoas não consigam comprar, consumir o seu próprio sustento, fazendo com que todas elas fujam da Venezuela, de um país comunista. Na sequência das notícias, nós temos aqui um socorro à Santa Casa, uma informação do próprio Senado Federal, dizendo que nessa semana foi instalada a comissão mista que analisa a MPV 848-2018, criou uma linha de crédito e recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ou seja, como o Estado está quebrado, não tem dinheiro, ele já está utilizando o dinheiro de recurso do trabalhador para financiar uma Santa Casa. Isso é extremamente perigoso, é extremamente preocupante, porque é uma indicação clara de que o país está indo para o buraco realmente. Bom, na sequência nós temos
uma informação do Senado sobre violência contra as mulheres era prejuízo bilionário, diz economista em audiência na CAI. Como eu falei para vocês, eu também sou economista, né? E esse economista, o que ele fez? Ele calculou simplesmente o impacto de das mulheres que não vão trabalhar, vítima de violência doméstica, né? Aquelas que deixam de ir ao trabalho porque foram vítimas dentro de casa, que deu em torno de quase 900 e poucos milhões pela conta dele, né? Mais prudente seria ele calcular quantas empresas fecharam, quantas lojas fecharam, vítimas de assalto, vítimas de violência, vítimas de arma de fogo. Esse tipo de estatística, que é muito mais importante, eles não fizeram, né? Fizeram simplesmente da violência contra as mulheres, que serve para ter uma divisão no Brasil entre homens e mulheres, ou seja, fazendo o que eles pregam sempre, né? Dividir a população. Então, essa violência realmente existe, mas há outras que são muito piores, né? Aqui, por exemplo, na sequência a gente vê a crise na segurança pública afasta investidores e tem efeitos negativos na economia. Uma informação de 5 de setembro, né? Então, o que acontece é basicamente isso. Quando você promove bandidos ao invés de promover policiais, né? Quando você dá mais direitos a bandidos do que policiais, os investidores vão tudo embora, porque eles já sabem que a gente vai ter no futuro um país ditatorial. Então os investimentos vão embora e cada vez menos emprego. E a população não percebe que aos poucos esse grupo político aí ele está afastando nossos investidores, né? E está diminuindo os empregos, está cada vez aumentando mais o desemprego. E aí o que eles fazem? Na sequência você vê uma outra notícia, iluminação por campanha contra suicídio. Ao invés de você trabalhar na origem do problema da pessoa que está cometendo suicídio, muitas vezes porque não tem dinheiro para os seus filhos, não tem dinheiro para trazer comida para casa, não tem dinheiro, não tem emprego, em vez de combater a causa, não. Esse regime que ele cria uma cúpula para fazer uma campanha de valorização à vida, prevenção do suicídio, que é uma coisa que não existe na vida. Uma campanha como essa, desse tipo, é muito difícil de acontecer em outros países livres, né? Países como Estados Unidos. Por quê? Porque aqui você tem que combater a causa do problema e não o efeito. Está tentando combater o efeito e não está combatendo a causa. Então eu acho uma perda de tempo, perder horas e horas de Congresso Nacional, do Senado Federal, que não é barata, para fazer uma campanha desse tipo. Na sequência da vida comunista, a gente vê aí o Regufe, que é um senador, dizendo que o aumento de salário no judiciário é um escárnio. Todos concordamos com ele. Isso faz parte do plano comunista, né? Assim vai cada vez mais destruindo o país. Licença paternidade para militares. Engraçado, você deve estar perguntando por que você colocou dentro da vida comunista uma licença que sai de 5 dias para 20 dias, né? Eu coloquei porque os comunistas têm a intenção de jogar a população contra os militares, né? O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. E quando você torna os desiguais, ou seja, militares têm direito a 20 dias e os civis têm direito a 5 dias, acaba gerando uma divisão em que os civis acabam ficando contra os militares. E esse é o objetivo dos comunistas, dividir os militares com os civis, para que a gente tenha uma certa raiva, ódio, em virtude de não sermos iguais, né? Na sequência tem uma notícia também aí de um sargento do exército, que foi morto com 9 tiros, né? Que dispensa comentários, né? Isso num país livre é muito difícil de estar acontecendo. Na Venezuela também a Pirelli, né? Famosa fabricante de pneus,
acabou deixando o país, né? Ou seja, fechou uma fábrica. Fábrica na cidade de Valência estava fechada desde o começo da semana passada. Então já desistiram de fabricar porque não tem mercado na Venezuela. Nos Estados Unidos, enquanto isso, nos Estados Unidos, a economia cria 201 mil vagas em agosto e supera a previsão de 193 mil. Nós, como economistas, a gente sabe da importância de você gerar expectativas positivas na economia. Quando você gera expectativa positiva, as pessoas investem, as pessoas têm a certeza que vai ter retorno de investimento de suas fábricas, têm a certeza que vai ter segurança, têm a certeza, uma série de certezas. Quando você tem muita incerteza, ninguém investe, ninguém cria emprego, ninguém gera emprego, ou seja, o país vai indo para o buraco. Bom, agora entremos na agenda neocomunista, né? O plenário do Senado aprovou, no dia 5 agora, o projeto do decreto legislativo ratificando 11 acordos internacionais firmados pelo Brasil com outras nações. Entre eles está um acordo assinado com a República da Índia para permitir a transferência de pessoas condenadas entre os dois países. PDS 14/2018. Com o tratado, caso haja vontade do condenado, seu translado para o país de origem poderá ser feito com todas as garantias humanitárias, sociais, econômicas em que a medida pode propiciar. O acordo estabelece constantes mecanismos de comunicação recíprocos e por aí vai. Percebam que o comunismo ele promove bandidos ao invés de promover as forças armadas, as polícias. Ele acaba promovendo e acaba dando uma mensagem errada para o mundo. Ele dá a mensagem que ele está priorizando bandidos ao invés da população de bem. E isso que gera desemprego. Isso que gera expectativa negativa na economia, né? Então, quando a gente vê esse tipo de informação, a gente já sabe que o país não está indo para um futuro melhor do que nós temos vivenciado até hoje, né? Dentro da agenda neocomunista também, a gente vai ver na sequência que advogados, sindicatos e associações poderão receber cumulativamente os honorários contratados com a entidade que representam e os honorários de sucumbência assistenciais, devidos pela parte vencida ao vencedor da causa. É o que estabelece um projeto PLC 139/2017, aprovado pelo plenário e encaminhado à sessão presidencial. Então você vê, os advogados de sindicatos e associações poderão contar com uma renda extra, né? Isso significa que a agenda neocomunista está em pleno vapor, aí, andando, né? Privatização da água criticada durante reunião da Comissão dos Direitos Humanos. Dentre essas, os comunistas querem privatizar toda a água que tem no Brasil, né? Passar para o controle externo de empresas multinacionais a nossa água, que é um dos bens mais valiosos que nós temos aqui no Brasil, né? O Brasil é o país que tem mais água doce no mundo e eles querem dar isso à iniciativa privada. O que acontece com a iniciativa privada? Você tem uma ideia, por exemplo, alguns países da Europa, como inclusive no Japão, já proibiram o flúor na água, né? E aqui no Brasil ainda o flúor, que é considerado um veneno, né, na água, se bem que a quantidade que adicionam na água, sob a desculpa de que faz bem para as cáries, né, não existe nenhum estudo que comprove isso, a quantidade é mínima, né, que tem na água, mas enfim, ela faz muito mal, é um veneno que tem hoje na nossa água. Agora você imagina privatizando toda a água do Brasil, né, deixando na mão de empresas internacionais, de multinacionais, toda a água brasileira, né? Isso, não gosto nem de pensar nisso quando se fala em água. Vejam também agora na agenda neocomunista que foi para votação no plenário o projeto do Poder Executivo que viabiliza a privatização de 6 distribuidores de energia controlada pela Eletrobras, né? Foi aprovado nessa semana em 3 comissões e tal. O que significa isso? Imagina que você tem uma empresa
uma empresa sua e que ela gere R$100 de lucro por mês. Então, quando ela gera R$100 de lucro por mês, quanto que vale essa empresa? Se ela gera R$100, geralmente ela vale em torno de 30 a 40 vezes o que ela gera de caixa. Então ela vai valer em torno de 3 mil a 4 mil reais, que é 30 a 40 vezes o que ela está gerando de caixa. Agora, vamos supor que esses R$100 que ela está gerando de lucro, você inventou um monte de despesas e superfaturou alguns contratos internos e ela passou a gerar só R$10. Quanto que ela vai valer a empresa? 30 a 40 vezes o que ela gera de caixa. Então ela vai valer R$300 a R$400. Então você imagina, nesse exemplo hipotético, você está pegando uma empresa que vale eventualmente R$3.000 e vendendo ela por 300. Por quê? Porque o primeiro passo numa venda de uma privatização de uma empresa seria saneá-la, né? Renegociar todos os contratos que estão superfaturados, ter o fluxo de caixa correto que a empresa está gerando, para depois vendê-lo. Eu também sou a favor da privatização, mas não dessa forma. Essa forma como está sendo feita é praticamente dar as nossas empresas para o sistema. Então, e isso está andando aí no Congresso Nacional. Bom, na sequência das notícias, nós temos uma agenda prioridade a vítimas de violência doméstica, né? Mulheres vítimas de violência doméstica deverão ter prioridade na realização de exame de corpo e delito. Olha só, o objetivo dessa prioridade das mulheres é simplesmente de ter uma divisão, é dividir homens e mulheres novamente, porque assim, não importa se homem teve violência doméstica, se foi mulher, se foi criança, se foi idoso, se for idosa, eu acho que todo mundo tem que ser tratado de maneira igual. O artigo 5º da Constituição, todos somos iguais perante a lei, né? E isso tem um objetivo claro, dividir, né? Como o Olavo de Carvalho já falava em muitos dos seus áudios e vídeos, né? Que essa é a intenção do comunista, é dividir primeiro para depois conquistar. Bom, na sequência temos aí, dentro da agenda, você vê que nosso dinheiro continua sendo jogado para o ralo, né? Nós tivemos aqui o perdão da dívida do Iraque. O plenário aprovou o projeto de resolução 41/2018, que autoriza a concessão de remissão de 89,75% da dívida, de 44 milhões de dólares, do Iraque com o Brasil. Ou seja, a gente está rico, né? A gente pode doar dinheiro para todo mundo, até mesmo para um país que é rico em petróleo. Bom, na sequência da agenda, você vê que no dia 4 de setembro também foi criado um grupo parlamentar. Uma comissão de relações exteriores aprovou projetos de resolução do Senado 34/2018, que institui o grupo parlamentar de amizade Brasil-Congo. O Congo, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que é um país onde existe a ditadura, existe o comunismo, né? Então, e é preocupante, porque assim, o mês passado, o mês retrasado, não, mais precisamente que é dia 9 de junho, eu lembro que o Brasil também criou um grupo parlamentar Brasil-Coreia do Norte, ou seja, só com países comunistas, né? A gente tem uma frase, diga-me com quem andas, que direi que quem tu eres, né? Então isso é muito preocupante, né? Dentro da agenda neocomunista. Uma outra notícia também aqui, democratização dos meios de comunicação no debate da Comissão do Senado no futuro. Dia 6 de setembro agora, eles começaram um debate no Senado, né? Jornalistas, pesquisadores foram convidados a participar da audiência pública, né? Se vocês forem ver quem são os jornalistas e quem são os convidados, vocês vão perceber que basicamente são pessoas do meio comunistas, como o presidente da EBC, né? Empresa Brasil de Comunicação, que foi criada pelo Lula em 2007, se não me falha a memória. Bom, aí para aí você vê para onde a gente está indo, caminhando, né? Agora aqui, a outra notícia, o orçamento para 2019 prevê 3,7 bilhões para emendas de parlamentares.
essa notícia do dia 6 de setembro. Percebam que, independente de qualquer presidente que entrar no Congresso Nacional, esses gastos aqui já vão estar aprovados. Significa que nosso dinheiro vai continuar indo para o ralo. Esses projetos são projetos de parlamentares que geralmente indicam obras, entre outros, e que têm participação nessas obras, né? Então nada vai mudar. Quem acha que mudando o presidente vai mudar alguma coisa nesse sistema político está completamente enganado, porque assim tudo vai se manter constante, independente do presidente que entrar aqui no ano que vem. Bom, e aí você vê também alguns assuntos importantes para a população são cancelados, o debate é cancelado. Então, existia um debate importante sobre a pesquisa de redução de agrotóxico no Senado, né, na Câmara, melhor dizendo, e esse debate foi cancelado. Então, você vê que o que é importante, ele não é importante para o nosso Congresso. Outra informação do dia 6 de setembro, também da Câmara, é que as milícias armadas poderão ser investigadas pela Polícia Federal. Até hoje não podiam ser investigadas, né? Então existe um projeto, né, do ex-senador Marcelo Crivella, que é atual prefeito do Rio, para que isso possa ser realizado a partir de sua sanção presidencial. Bom, na sequência, olha que notícia. Cancelada a instalação da Comissão Especial sobre Combate ao Crime Organizado. Olha só, dia 4 de setembro. Esta é a quarta vez que a instalação do colegiado é adiada. Ou seja, para você ver o interesse da Câmara nesse tipo de assunto, né? Vocês estão preocupados com o combate ao crime organizado. Bom, aí dentro da agenda democrática, já mudamos já de divisão, o Senado aprova a doação de tanques do Exército ao Uruguai. Vocês poderiam estar perguntando, mas por que isso? Estamos enfraquecendo nossas Forças Armadas, por que está sendo dentro da agenda democrática? Eu preferi colocar nessa agenda pela seguinte notícia. O texto condiciona a doação à autorização prévia, já concedida pelo governo dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil já não tem mais direção sobre questões relativas ao Exército. Desde a chegada do Mike Pence no Brasil, né, e também do Robert Blake, que é o general que veio apoiar aqui, que foi nomeado pelo Temer, né, se me falha a memória, em julho, dia 10 ou 12 de julho. Tudo quanto é assunto relativo ao Exército, Marinha, Aeronáutica, ele já estão sendo aprovados e analisados pelos Estados Unidos. Isso é uma boa notícia, é uma evidência clara de que a intervenção militar já está ocorrendo, né? Isso deixa bem claro aqui, porque se o país tivesse a soberania dele por completo, ele não dependeria de Estados Unidos para vender ou renovar frotas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Então é uma boa notícia que a gente vê. Na sequência nós temos aqui que o Mourão admite que pode haver autogolpe militar em caso de anarquia. Então você vê uma anarquia, um incêndio, um fechamento de estrada, população ir na rua, impedindo serviços básicos de hospitais, qualquer tipo de anarquia pode promover um autogolpe. Mas esse autogolpe, que está entre aspas na informação, é um golpe do bem, que a gente está tirando um comunista, realmente é um golpe, está dando um golpe, entrando militar, mas é um golpe do bem, não é um golpe do mal, é um golpe para se promover a ordem e o progresso, né? Então fica a informação aqui para vocês que para antecipar todo o processo de intervenção militar, só existe uma única forma,
que é o povo indo para a rua. O povo indo para a rua se manifestar e pedindo a intervenção militar. Esse é o caminho. Muitos canais, você vê na internet, muitos canais fazem de tudo possível e impossível, criando notícias para o povo ficar dentro de casa. E o povo ficando dentro de casa não vai gerar a intervenção militar. Então, essa é uma notícia clara sobre a forma como a gente vai conseguir a intervenção militar. Dentro da agenda, a gente já tem uma pesquisa que indica que 72% dos cariocas querem prorrogar a intervenção militar no Rio de Janeiro. Para vocês verem que nós já temos um indicativo claro de que os brasileiros, os cariocas, né, representados pelos cariocas, a gente não quer mais comunismo no Brasil, prefere um governo militar. Isso indica que já não tem mais jeito, já não tem mais volta, a própria grande mídia já se deu já desistiu de lutar, né? Porque assim, se já saiu na grande mídia, a gente pode ter certeza que essa informação vai começar a sair em qualquer outro lugar. Bom, e aí a gente vê uma série de concursos públicos, né? Nesse caso aqui o Exército recruta engenheiros, né? Nós já falamos em outras oportunidades de concursos públicos temporários, e temos aqui vários outros concursos que eu vou estar comentando na sequência aqui também, que dão uma ideia de que tudo que foi de uma certa forma enfraquecido nesses 32 anos, né? Que o comunismo tinha o objetivo de enfraquecer o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas em geral. Hoje o que acontece é o inverso. Estão fortalecendo o Exército, a Marinha e a Aeronáutica com vários concursos, com várias promoções, e obviamente muitos oficiais são aposentados e pessoas são aposentadas, tem que renovar o quadro de recrutas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas pela quantidade que a gente tem visto, né, e pelo fato de terem contratado militares temporários, a gente tem a noção, a conclusão de que é uma ação específica do Exército junto com o Exército americano, né, para proteger em eventuais problemas sérios de guerra civil ou qualquer outro tipo de problema desse tipo, né. Bom, aí na sequência os Estados Unidos se reúnem com militares venezuelanos que planejavam um golpe de Estado contra Maduro. Ou seja, os Estados Unidos está preocupado com a situação da Venezuela, da Nicarágua, que deixou bem claro. Então ele está atento a qualquer tipo de problema que pode estar ocorrendo na América Latina e que pode estar impactando os Estados Unidos. Isso eu não tenho dúvida. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns outros concursos, né, principalmente esse na área médica, do Hospital Naval de Marcílio Dias, que foi recente agora, né, que abriu dia 5 de setembro. A gente percebe que a parte operacional da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ela precisa ser melhorada, né? Ela foi sucateada por longos anos, e aí, quando a gente vê a notícia em alguns grupos de internet dizendo que a intervenção vai ocorrer amanhã ou depois da manhã, ou que o Temer vai pedir um 4-2, essas informações não procedem, né? Não tem lógica, porque assim, o Exército está tentando se fortalecer para uma eventual guerra civil, né? Ele não está se fortalecendo nesse momento para intervir militarmente, ele está se fortalecendo para poder se preparar, porque pelo que ele está vendo, existem várias informações na mídia e que ele está muito preocupado com o caos que se instaurou no país, né? Então esse é o papel do Exército brasileiro aqui, do Exército, Marinha e Aeronáutica, né, das Forças Armadas. Na sequência a gente vê uma notícia que o Brasil recebe da Embraer o quarto caça modernizado, né, já está pronto para uso. Aí ele aqui na foto lá na Embraer, bonito caça, né?
Temos na sequência aqui que no Senado que está aprovando um projeto que pode aumentar por até 1 ano a pena do preso que portar celular na cadeia, né? Está dentro da agenda democrática, uma das poucas notícias do Senado, e uma notícia que também não é tão importante assim, né? A gente acha que isso não vai inibir, principalmente eu acho que não vai estar inibindo o uso do celular, né? O cara vai ter mais 1 ano de cadeia, tem muita gente que tem 30 anos de cadeia, já está no limite máximo, ele não está nem preocupado com 1 ano a mais de cadeia, então ele vai usar o celular do mesmo jeito, né? Bom, isso aí é uma noticiazinha para dizer que o Senado está trabalhando contra o crime organizado, mas não está, né? É só uma notícia. Aqui um pouquinho de uma ideia do que está sendo feito, né? 200 vagas para a formação dos sargentos. O mais engraçado é que está sendo vários concursos públicos ao mesmo tempo, né? Então, quando você vê 200 sargentos, você vê já mais ou menos o contingente de soldados para esses sargentos liderarem, né? Então, é uma informação importante também. Aqui tem mais 388 vagas na aeronáutica. Aqui mais 90 vagas, né? Se abrir a notícia depois, tem 90 vagas para cabos, né? E por aí vai, né? Aqui há uma conversa já do alto escalão das Forças Armadas para trazer algumas escoltas do Japão, né? Então eles estão negociando lá no alto comando, tá? E a notícia está aí, quem quiser ver. E aí eu quero deixar claro que assim, essas notícias são todas notícias de fontes oficiais, fontes que tenham credibilidade, e que todas elas, quem quiser ver essas notícias, pode estar entrando no canal Resistência. Dentro da parte de discussão tem todos os links das notícias, pode estar clicando lá também e lendo a notícia inteira. A gente fez um resumo, falou mais ou menos o que a gente julga ser relevante. E agora eu quero deixar vocês aqui com uma mensagem também dentro da agenda democrática, né? Que é a mensagem do nosso patriota e amigo Torres sobre a manifestação de 29 de setembro, que ele vai estar comentando sobre tudo isso daí. Um grande abraço a todos aí. Boa tarde, patriotas. Boa tarde, guerreiros e guerreiras. Quem fala é Torres. Hoje é dia 9/9 de 2018. Eu venho aqui nesse vídeo apenas me pronunciar sobre o grande evento do dia 29/9 de 2018. Mas antes disso, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou líder de nada, eu não sou chefe de bosta nenhuma, tá? Eu não sou nada disso, cara. Eu sou um cara igual a você. Estamos juntos na mesma causa, estamos lutando pela mesma causa. Eu quero um Brasil livre, eu quero um Brasil melhor, eu quero um Brasil justo, eu quero um Brasil, um futuro melhor para meus filhos, eu quero um futuro melhor para os seus filhos, eu quero um futuro melhor para sua mãe, para sua tia, para o seu avô, para todo mundo, cara. É isso que eu quero. Esse negócio de guerrinha um com o outro aí, isso aí não vai levar a nada. E outra coisa, estamos num momento muito delicado no país. Vocês viram aí o que está acontecendo, a violência que está se propagando aí com essa esquerda maldita, né? Então agora é hora da gente se unir, é hora da gente lutar, é hora de a gente ir para a rua. O nosso lugar é na rua, sim. A voz do povo tem que ecoar nas ruas pelo Brasil. A luta não é política, a luta é pelo Brasil. Vamos salvar o país desse comunismo que está instaurado no Brasil, tá? Meus amigos, extremamente importante, todos nós somos extremamente importantes para isso. Temos grandes patriotas aí, todo mundo do grupo agrega muito com isso. Dá uns exemplos aqui, o Silvio, o Leandro, o Emerson, o Anilo, todo mundo, cara, todo mundo soma. Então, vamos juntos se unir, divulguem esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem, tá? Compartilhem. Dia 29/9 de 2018, na Praça da República. Estaremos lá às 14 horas e partiremos com a passeata, com caminhão de som. Vamos ter balões verde, amarelo e azul,
vamos soltar pro alto, vamos fazer um evento patriótico lindo, vamos mostrar o exemplo e vamos até a Avenida Paulista na Fiesp declarar socorro às Forças Armadas e pedir um Brasil melhor, um Brasil justo. É tudo pelo Brasil. Selva!